Olá pessoal, tudo bem? Enquanto os nossos encontros não voltam a ser presenciais, vamos nos vendo e nos falando por aqui, beleza? Hoje, nosso assunto é termodinâmica, tudo bem? O que é termodinâmica, hein? É o finalzinho da termologia, né? Quando a gente estabelece ou procura entender, estabelecer relações entre calor e trabalho. Isso é possível porque calor é energia térmica, trabalho é energia mecânica. Então nós vamos estar transformando uma modalidade de energia em outra, né? Normalmente fazendo o quê? Pegando uma forma de energia que é disponível de maneira fácil e barata para reutilizá-la de uma forma nobre, cara. Legal ou não? Tá? Então, a termodinâmica faz com que calor seja convertido em trabalho em sistemas gasosos fechados, que nós chamaremos de sistema termodinâmico. Tá legal? Tá? A bem da verdade, em termodinâmica, o que nós vamos fazer é reciclar energia. Ok? O termo reciclar, muito usado popularmente, né, significa o quê? Aquilo que eu vou disponibilizar, jogar fora, eu procuro transformar em algo reutilizável, certo ou não? É exatamente isso, tá? Calor é uma forma de energia que, uma vez produzida, ela não tem como ser armazenada, ela tem que ser disponibilizada, jogada fora. Então nós vamos tentar fazer com que calor, antes de ser jogado fora, seja convertido em trabalho. Isso nada mais é do que reciclar energia. Tá bom? Tá? Para isso, um sistema termodinâmico, ou seja, um sistema gasoso fechado, vai ser usado para, processando transformações gasosas, promover essa reciclagem. Ok? Muito bem. Grandezas termodinâmicas que serão utilizadas aqui. Uma delas é calor, lógico, a outra é trabalho. Aliás, a finalidade da termodinâmica é exatamente produzir trabalho. Legal? Tá? E energia interna vai ser utilizada aí como, né, vai ser citada como uma forma de energia associada ao sistema. Ok? Tá. Lembra comigo? Em mecânica, a gente lembra que produzir trabalho é quando uma força faz um objeto deslocar. Tudo bem? Aqui no meu sistema gasoso, tá, é necessário que uma força gerada pelas colisões das moléculas do gás faça com que o êmbolo que veda, que fecha o nosso sistema gasoso, seja deslocado. Tudo bem? Para isso é necessário alterar o quê? A pressão interna do sistema. Tudo bem? Pressão essa que é nada mais nada menos que o efeito das colisões entre as moléculas do gás, as partículas do sistema gasoso e as paredes internas do recipiente, ok? De maneira simples e direta, para não perder muito tempo, pressão pode ser estimada, não dá para dizer que é calculada, mas estimada como sendo 1/3 de mV ao quadrado sobre V, o volume do recipiente. Rapidinho, vai? A pressão é proporcional à molécula do gás que efetua a colisão. A pressão depende da velocidade com que essa molécula chega para colidir contra a parede. E a pressão é inversamente proporcional ao volume, porque se aumenta o volume mantendo a mesma velocidade de locomoção das moléculas, eu vou diminuir a frequência das colisões. Legal? Por que esse 1/3, hein? É que apenas uma em cada 3 possíveis colisões gera pressão. Legal? Tá? Energia interna. Energia interna é a energia responsável pela agitação das partículas do sistema gasoso e é função direta da temperatura. Vamos só relembrar? Tá? Na fase gasosa das substâncias, tá, da matéria, há uma total liberdade de movimentação dessas partículas, tudo bem? E essa movimentação tão intensa é determinada pela temperatura. Quanto maior a temperatura, maior o nível de agitação, portanto, maior a movimentação interna. Legal? Tá? A energia interna é função da temperatura. Como? Calculada assim, ó. U, energia interna, que nada mais é do que a soma de todas as formas de energia associadas às partículas do sistema, mas que se destaca quem? A energia cinética pela liberdade de movimentação. Então, calcula-se como sendo 3/2 de nRT e analisa comigo, vai. 3/2 é um fator constante. N é o número de moléculas ou de partículas
do meu sistema gasoso. Uma vez fechado, esse número de partículas não se altera, tá? R é a constante universal dos gases, portanto constante, o que me leva a afirmar que a energia interna é função direta da temperatura. A energia interna não depende da situação intermediária entre dois estados inicial e final. A energia interna depende da temperatura no início e da temperatura no final da transformação, tá? E, portanto, para variar a energia interna, basta variar a temperatura. O que significa dizer que numa transformação isotérmica, a energia interna não varia. Tudo bem? Tá. Vamos ao que mais interessa na termodinâmica. Vai. Produção de trabalho. Falei há pouco que trabalho é quando uma força faz um corpo deslocar. Legal? Tá. Quem faria quem deslocar aqui? O sistema gasoso empurrando o êmbolo que veda o meu cilindro para cima ou para baixo. Legal? Tá? Nós vamos, para simplificar o raciocínio, considerar uma expansão isobárica, ou seja, a pressão constante, tá bom? E eu te digo assim, ó, tendo um sistema gasoso numa situação inicial, tá aqui, eu vou aquecer, vou fornecer calor, fornecer energia térmica ao meu sistema. Com isso eu aumento o quê? A temperatura. Tá? Faz aumentar quem? A energia interna, aumenta a agitação, aumenta a frequência das colisões das moléculas contra as paredes, portanto há uma força que empurra o êmbolo que veda o sistema, deslocando-o. Com isso eu aumento o volume. Tudo bem? Então, toda vez que ocorre uma transformação gasosa à pressão constante, tá? O trabalho termodinâmico pode ser associado ao deslocamento do êmbolo, ou seja, a variação do volume. Tudo bem? Nós vamos convencionar assim. Trabalho positivo é quando o volume aumenta, trabalho negativo é quando o volume diminui. Ouça bem esses termos, vai. Trabalho positivo quando o sistema realiza o trabalho, ok? Trabalho negativo quando um agente externo realiza o trabalho. Combinado ou não? Trabalho positivo, trabalho de expansão, trabalho negativo, trabalho de contração. Beleza? Mas isso é se a pressão for constante, não é? Tá? E se a pressão for variável? Ora, vamos lá. Para que haja trabalho, tem que variar volume. Se a pressão também varia, como é que eu vou representar a variação de duas grandezas ao mesmo tempo? Tem que ser num gráfico, não tem? Então vamos lá no estudo gases, vamos pegar o gráfico PV. Tá? Comentamos tanto dele, não foi? Tá? O gráfico PV mostra aqui que eu tenho variação do volume, portanto trabalho, mas ao mesmo tempo variação da pressão. Legal ou não? Tá? E aí, vamos lá. Eu tenho uma figura aqui, está em destaque, tá bom? E a essa figura nós podemos associar o cálculo da área. De maneira bem geral, calcular a área de uma figura é multiplicar um lado pelo outro, né? Então estaria multiplicando, ó, pressão pelo volume, ou variação da pressão pela variação do volume, generalizando. Quando a pressão for variável, a área do gráfico PV, a área da figura no diagrama PV me dá o trabalho realizado. Tudo bem? Tá? Então eu já tenho uma noção de que calor num sistema termodinâmico pode ser transformado em energia interna e trabalho, não é? Tá? Isso é o que me mostra a primeira lei da termodinâmica. Uma expressão bem simplesinha que diz que é igual a trabalho mais ΔU. Tudo bem? O que eu posso dizer a respeito é que a primeira lei da termodinâmica expressa o princípio da conservação da energia. Por quê? Energia térmica é transformada em energia mecânica. Legal ou não? Tá? Mas fica atento, porque para usar a primeira lei da termodinâmica, a gente tem que trabalhar com uma convenção de sinal. É fácil lembrar. Q é positivo quando há absorção de calor, Q é negativo quando o sistema libera calor, e se Q for igual a zero, eu tenho um sistema adiabático, não é? Termicamente isolado. Acabamos de comentar. Trabalho é positivo quando aumenta o volume, trabalho negativo quando o volume diminui. A gente fala em termos de transformação gasosa que houve uma expansão, trabalho positivo. Houve uma contração, trabalho negativo. E se o trabalho for nulo, o que significa, hein? Que o volume não variou, não é? Tudo bem? Aqui no ΔU é fácil também associar. Quer ver aqui, ó? Energia interna e temperatura não são diretamente proporcionais. Aumenta a temperatura, aumenta a energia interna. Se aumenta, a variação é positiva.
Se diminui a temperatura, diminui a energia interna, ao diminuir a variação é negativa, tudo bem? E numa transformação isotérmica, o que eu falo sobre? Fala que ΔU igual a zero, tudo bem? Então, para usar a primeira lei da termodinâmica, fique atento aos sinais e eles dirão o que acontece em cada um dos termos utilizados aqui. Beleza? Tá? A primeira lei da termodinâmica aplicada a várias situações citadas aqui. Vamos lá? Uma transformação isotérmica, caracterizada pela temperatura ser constante, então a variação de energia interna é zero, coloco o zero aqui, e a primeira lei da termodinâmica se torna Q igual a trabalho. Seria perfeito se fosse possível. Por quê, hein? Porque imagine eu conseguir reciclar todo o material que eu vou disponibilizar, jogar fora, né? Isso seria o ideal. Claro que não é possível, tá? Em termos de transformação isotérmica, será que todo o calor gerado em uma transformação, em uma situação cotidiana, pode ser convertido em trabalho? Não. O que significa dizer, então, que é impossível uma transformação isotérmica ocorrer. Mas vamos discutir daqui a pouco. Analisando graficamente, eu tenho PV, uma transformação isotérmica representada por uma hipérbole. Entre o estado A e o estado B, uma transformação isotérmica me faz entender, aumentou o volume, diminuiu a pressão. Tudo bem? Tá? E para calcular o trabalho, como a pressão está variando, eu vou calcular a área da figura delimitada no gráfico. Tudo bem ou não? Então, essa área me dá trabalho produzido numa transformação isotérmica, que é teórica, e também me dá a quantidade de calor envolvida. Por exemplo, na transformação de A para B, aumenta volume, trabalho positivo, Q positivo, absorve calor. Numa transformação de B para A, diminui o volume, trabalho é negativo, libera calor. Essa é a análise a ser feita, tudo bem? Não preocupe com o cálculo da área, mas com o significado físico. Então guarde, a área me dá o trabalho correspondente, tudo bem? Tá? Uma transformação isocórica, lembra o que significa? Isocórica, isométrica ou isovolumétrica significa volume constante. E se volume é constante, ΔV zero, trabalho é nulo. A primeira lei da termodinâmica se torna, aqui ó, trabalho igual a zero, Q igual a ΔU. Tudo bem? Tá? Nessa situação, você não tem uma máquina térmica porque não há produção de trabalho. Então, não há interesse termodinâmico para nós, né, numa transformação isocórica. Beleza? Vamos para uma diabática? Uma transformação corrigindo, uma transformação isobárica, vamos lá. Isobárica quer dizer pressão constante, não é? Ok? Das três variáveis de estado, se a pressão é constante, variam volume e temperatura. Se varia o volume, tem trabalho. Se varia a temperatura, varia com ela a energia interna. Então, numa transformação isobárica, a primeira lei da termodinâmica se aplica integralmente, Q igual a trabalho mais ΔU. Enquanto nas outras você percebeu, um termo é nulo, né? E aqui não, aqui os três termos existem. Portanto, aqui realmente a primeira lei da termodinâmica se aplica de maneira integral. Beleza? E aí sim, finalmente, uma transformação adiabática, né? O termo adiabático, lá da propagação de calor, significa termicamente isolado, em outras palavras, não há troca de calor com o ambiente, não é? Portanto, Q igual a zero. Se eu venho aqui e coloco Q igual a zero, eu vou ter que zero é o resultado dessa soma. Legal ou não? Para somar dois termos e o resultado ser zero, eles precisam ter o mesmo valor absoluto e sinais contrários. Legal? Então, trabalho igual a menos ΔU, ou ΔU igual a menos trabalho. Mas vamos lembrar, vai. Trabalho significa variar volume. Variar energia interna é variar temperatura. Então aqui nós estamos, na verdade, avaliando duas variações, a de volume e a de temperatura, não é? E elas têm sinais do quê? Opostos, né? Então quando o volume aumenta, a temperatura diminui. Quando a temperatura diminui, o volume aumenta. Beleza ou não? Então essas duas relações nos levam a dizer o seguinte, ó. Numa transformação adiabática, se há produção de trabalho, há consumo da energia interna. Tudo bem? Tá? Geralmente, uma transformação adiabática se caracteriza por ser extremamente rápida, para que não haja tempo hábil para
troca de calor, tudo bem? Então, em toda transformação adiabática, ou seja, muito rápida, tá? Se produz trabalho, consome energia interna. Se aumenta o volume, diminui a temperatura. E essa representação aqui me mostra uma transformação adiabática entre dois estados hipotéticos de um sistema termodinâmico A e B, ok? Há uma semelhança entre essas duas, mas há uma diferença bem notável. Qual, hein? Aqui acontece sobre a mesma curva de temperatura constante, não é? Enquanto aqui eu estou mudando de uma curva para outra, tudo bem? Caminhando de A para B, o volume aumenta, a temperatura diminui. Caminhando de B para A, o volume diminui e a temperatura aumenta, tudo bem? É assim que acontece uma transformação adiabática, legal? E para finalizar, transformação cíclica. O que é ciclo? Percurso, caminho fechado, não é? Então, o meu sistema termodinâmico parte de uma determinada situação física e, ao evoluir, ela retorna ao ponto de partida. Veja isso aqui: pressão inicial igual a pressão final, volume inicial igual ao volume final, temperatura inicial igual a temperatura final. O que me possibilita dizer que, ao completar um ciclo, ΔU igual a zero. Qual a explicação? Temperatura final igual a temperatura inicial. Tudo bem? Tá. Se ao fechar o ciclo, não pode ser em etapas, hein? Ao fechar o ciclo, ΔU é zero, a primeira lei da termodinâmica se reduz a Q igual a trabalho. Tudo bem? Aí presta bem atenção, vai. Lá na esotérica, Q igual a trabalho, mas é porque a temperatura não variou. Aqui, Q igual a trabalho, mas porque a temperatura se aumentou, voltou ao valor inicial. Então, na verdade, eu estou analisando aqui, ó, a somatória dos calores absorvidos e liberados e a somatória dos trabalhos realizados em cada etapa. Tudo bem? Tá? Representação gráfica de uma transformação cíclica. Olha aqui. Tá? Vamos dar nome? Ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, representando estados térmicos, né? Então, eu tive, ó, A, B, C, D, A. Ou A, D, C, B, A. De qualquer maneira, completei um caminho fechado, um percurso fechado. Isso é um ciclo termodinâmico. Tudo bem? Tá. Se Q igual a trabalho, como é que eu vou determinar o trabalho termodinâmico? Atenção, num ciclo completo, ok? Num ciclo completo, sai de A, volta a A, variou volume, tem trabalho, mas variou pressão, né? E para calcular trabalho quando a pressão é variável, eu vou de novo na área do gráfico. Beleza? Como aqui é um ciclo, uma figura fechada, o trabalho é a área interna do ciclo. Volta aqui em cima. O trabalho é a área até no eixo horizontal. O trabalho é a área até o eixo horizontal. Já aqui o trabalho é a área interna. Tudo bem? Tá? Como é que eu vou analisar sinal do trabalho, se positivo ou negativo? Antes eu dizia, trabalho é positivo se o volume aumenta, trabalho é negativo se o volume diminui. Mas quando eu fecho uma volta no ciclo, volume final igual ao volume inicial. Essa análise então precisa mudar, precisa ser feita assim, ó. Em um ciclo, se o percorro no sentido horário, o trabalho é positivo. Se percorro o mesmo ciclo no sentido anti-horário, o trabalho é negativo. No nosso caso aqui, o ciclo A, B, C, D, A me dá um trabalho positivo. Já o mesmo ciclo no sentido A, D, C, B, A, anti-horário, me dá um trabalho negativo. Tudo bem? Tá? Beleza? Então até o próximo vídeo.